Pensando então no texto que foi dado, há tanto o que falar, e para decidir textos específicos a serem trabalhados aqui, bom, eu não poderia deixar de lado a referência padrão de onde foi tirado o título da conferência: Exercita-te na piedade. Vamos então para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, e leiamos o versículo de número 6 até o versículo de número 10. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6 até o versículo de número 10. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos agradecer pela palavra que nós acabamos de ler. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado pela oportunidade que esta igreja tão abençoada tem de comemorar mais uma conferência de aniversário. Obrigado pelos irmãos que do início ainda estão aqui. Que o Senhor continue, Senhor, a abençoá-los e que através tanto do testemunho deles quanto daqueles que foram somando forças ao longo desses 28 anos, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a esta igreja, de maneira que ela continue a crescer, a se desenvolver para a Tua honra e Tua glória. E vem nos também abençoar através da palavra que nós lemos. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Cristo Jesus, é que eu te peço e te agradeço, em nome desse maravilhoso Jesus. Abre os nossos olhos para contemplar a beleza da Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nessa noite, para trabalhar esse assunto, exercita-te pessoalmente na piedade, deixe-me construir um pouco com vocês o contexto que está por trás da carta que Paulo escreve a Timóteo. Acredita-se que nesse instante Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. Isso é muito importante para a argumentação que vamos apresentar, porque Éfeso se tornou ao longo das eras um dos grandes centros de propagação doutrinária e evangelística da igreja. Olhando para os tempos do Novo Testamento, você vai perceber que aquela igreja ela já se desenvolvia e alcançou, de certo modo, uma projeção, de maneira que não apenas a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios foi dirigida para essa igreja, mas você vai perceber que, por exemplo, em Apocalipse, uma das 7 cartas enviadas, que compõem o livro de Apocalipse, foi enviada para a igreja de Éfeso. Essa é a primeira carta que nós temos lá em Apocalipse. Sabendo então um pouco da história, você vai descobrir que, fora a epístola de Paulo aos Efésios, fora a carta do Senhor Jesus ao anjo da igreja de Éfeso e à própria igreja de Éfeso, Timóteo, sendo pastor dessa igreja, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo fala pessoalmente a Timóteo, mas ao mesmo tempo fala como Timóteo deveria exortar, trabalhar, ministrar, chorar, se alegrar e ver aquelas pessoas da igreja de Éfeso crescendo para a honra e glória do Senhor. Então vamos contar aí. Quantos textos então da Bíblia, ou melhor, livros, estariam já direcionados para a igreja de Éfeso? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o Apocalipse, tomando aí como base a carta do Senhor Jesus ao anjo da igreja em Éfeso, 1ª e 2ª Timóteo, 4 livros. O apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer. Depois que ele saiu lá da Judéia, nos conta a história, que João foi morar justamente na chamada Ásia Menor, que era formada pelo que hoje é a Turquia. E lá, na Turquia atual,
antigamente Ásia Menor, João vai escrever 3 cartas. 1 João, 2 João, 3 João. A primeira carta de João, a gente sabe que ela é uma carta dirigida mais a igrejas, e a segunda e terceira carta de João a pessoas, ok? Alguns estudiosos têm visto que não apenas a primeira carta de João, mas a segunda e terceira carta também teriam sido enviadas, não apenas para a igreja de Éfeso, mas a pessoas, como no caso a senhora eleita, se for uma pessoa, pode ser uma igreja, e ao Gaio, a quem Paulo escreve a terceira carta. Se esse pensamento estiver certo, quantos livros do Novo Testamento nós temos enviado para a igreja de Éfeso? Epístola de Paulo aos Efésios, o Apocalipse. 1ª e 2ª Timóteo, porque Timóteo seria o pastor da igreja de Éfeso. 1ª carta de João, 2ª carta de João, 3ª carta de João. Dos 27 livros do Novo Testamento, provavelmente 7 foram enviadas e estão associadas de algum modo com a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso e pastores e líderes associados à igreja em Éfeso. Então você vê que já nos tempos do Novo Testamento, provavelmente essa igreja tinha esse grande destaque. Por que esse grande destaque? Bom, além de sediar trabalhos, por exemplo, como do apóstolo Paulo, de Timóteo, associado ao apóstolo Paulo, e o próprio apóstolo João, além então de estar associado a esses apóstolos e seus, digamos, colaboradores, aquela região de Éfeso foi uma das regiões que, de certo modo e primariamente, foi de início atacado por alguns tipos de heresias, filosofias antibíblicas, que vieram depois a constituir, 2, 3 séculos depois, o que nós chamamos de gnosticismo. Bom, então eu vou tentar aqui descrever para vocês o que é o gnosticismo. Antes de tudo, essa minha descrição ela é falha porque ela é resumida. Então pegue, tá bom, sua Bíblia de estudo, procure comentários da carta de Paulo a Timóteo e aprofunde um pouco mais do que eu vou dizer. O gnosticismo, bom, é um conjunto de ideias que se tornou uma religião que mesclava filosofia grega e outros expoentes com a doutrina cristã. Alguns elementos que eles tinham em comum, por exemplo, o corpo é mau. O corpo é mau, o corpo não é bom. Então, se o corpo é mau, os gnósticos e os seus antecessores, que são, no caso, aqueles contra quem Paulo está orientando Timóteo a combater com a sã doutrina, eles tinham posicionamentos diferenciados em relação ao corpo. Se o corpo é mau, bom, essa era uma ideia básica. Sabe o que alguns faziam? Alguns diziam, não, o corpo vai se deteriorizar, se destruir, então tanto fez o que eu faço com o corpo. Daí alguns caíam em prazeres pecaminosos, alguns exploravam o máximo que os seus pecados poderiam oferecer. Já outras pessoas, tomando a mesma ideia, o corpo é mau, sabe o que eles fariam? Bom, eles procurariam jejuns que fizessem o seu corpo sofrer. Porque se o corpo é mau, se o corpo é pecaminoso, então eu tenho que fazer esse corpo sofrer. Porque quanto mais esse corpo sofrer, mais eu estarei derrotando aquilo que é mau e mais o meu espírito estará sendo consagrado. Então essa ideia de que o corpo é mau, de início ela é antibíblica. Qual é uma frase que foi muito repetida nos 6 dias de criação? E quando nós chegamos no 6º dia da criação, nós podemos perceber um destaque em relação a essa frase. Lembra de uma frase que foi muito repetida? Foi-se tarde de manhã e o dia X. Essa frase está repetida lá em Gênesis. Mas a frase repetida a que me refiro, se vocês observarem comigo, por gentileza, Gênesis capítulo de número 1, nós vamos ouvir o Senhor falando o seguinte sobre a sua criação. E qual é a frase que o Senhor fala sobre a sua criação? Versículo 4 de Gênesis 1. Viu Deus que a luz era boa. Entrando agora no versículo de número 10. E viu Deus que isso
Os céus separados da terra, as águas separadas da terra. Deus viu que essa separação, e tudo isso era bom. Versículo de número 12. E viu Deus que isso era bom. Versículo 18. E viu Deus que isso era bom. Versículo de número 21. E viu Deus que isso era bom. Entrando agora para o sexto dia da criação, o Senhor vai se referir novamente à sua criação, apontando aí a criação do homem e da mulher. Diz o versículo de número 31 do capítulo 1 de Gênesis. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, toda a criação mostra a bondade de Deus refletida nas coisas criadas. Então, o meu corpo e o seu corpo, embora hoje, por causa do pecado, ele esteja sofrendo doenças, o envelhecimento, a morte física, o nosso corpo não foi criado mal. O nosso corpo foi criado bom, mas ao pecarmos, não apenas o corpo, mas também o nosso espírito foi atingido, maculado e despido, digamos, da glória lá da criação. Então, por causa do pecado, hoje, não apenas o corpo, mas o espírito também foram manchados. E nós só podemos ver, por causa do pecado, sem a graça de Deus, só podemos ver o mal em nosso corpo, em nossos pensamentos, em nosso espírito. Guarda isso. O corpo, então, não é necessariamente mal, mas o pecado trouxe o mal para o corpo, assim como trouxe o mal para o espírito. Então, essa ideia daquelas seitas e filosofias que já estavam entrando na igreja no tempo do apóstolo Paulo, no tempo do seu colaborador Timóteo, e que depois vai ser chamado de gnosticismo, contra esse tipo de erro, por exemplo, que você vai notar com muita ênfase Paulo combatendo aqui em 1 e 2 Timóteo, e o apóstolo João combatendo também na primeira carta que ele escreve, a primeira epístola chamada de João. Esse problema está aqui. O texto que nós acabamos de ler, eu vou dividi-lo em 3 partes, de onde nós vamos tirar os 3 pontos e as 3 aplicações que faremos nesse texto. Primeiramente, os irmãos podem me acompanhar vendo o versículo de número 6, depois os versículos de número 7 e 8, e por fim o versículo 9 e 10. O próprio texto se divide dessa maneira, e eu quero aproveitar dessa divisão que o próprio Espírito Santo deixou no texto para apresentar os 3 pontos da nossa mensagem. Então vamos voltar para 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 6. Paulo diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto vai ser tirado daqui. Paulo tem o desejo, tem a expectativa de que Timóteo seja bom servo, bom ministro de Cristo. Mas para ele alcançar esse patamar, ele chegar a isso a que Paulo deseja que ele, como seu filho, como seu discípulo amado, chegue, o apóstolo Paulo deu algumas recomendações que estão presentes ou resumidas na frase: expondo estas coisas. Timóteo foi chamado para pregar. Timóteo foi chamado para ministrar a palavra e confrontar o erro onde ele chegasse, onde ele existisse dentro da igreja. Então, Paulo diz: se você, Timóteo, expor essas coisas aos irmãos, você alcançará isso para o qual eu desejo que você chegue. Eu quero que você seja um bom ministro de Cristo. E quais são essas coisas que Paulo quer que Timóteo pregue? Nós vamos ter que voltar para o capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Lembram sobre o corpo ser mal? Pois é. Vamos ver se nós temos algumas pistas nesses versículos aqui, presentes no capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 5. É isso que Timóteo deveria ter em mente, e essa era a mensagem que ele deveria pregar. Ora, o Espírito expressamente nos diz ou afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então Paulo deveria expor que o falso ensino que estava entrando na igreja de Éfeso e iria assolar a igreja durante vários séculos, ele era de origem satânica, ele era de origem demoníaca. E contra esses falsos ensinos, Timóteo já estava sendo alertado pelo Espírito Santo. Preste atenção, note o que está acontecendo, exponha isso e você será um bom ministro de Cristo. E quais são então os conteúdos desses falsos ensinos? Bom, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a mente cauterizada ou têm cauterizada a própria consciência, proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças e recebida pelos fiéis e por todos quanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Já perceberam qual é o tipo de pré ou proto-gnosticismo Paulo está enfrentando aqui junto com Timóteo? Ele não está enfrentando aqueles que diziam: o corpo é mau, então tanto faz o que eu quero fazer ou não. Eu vou viver aí dos meus pecados, o máximo que eles puderem fazer por mim, e não importa o quanto eu pecar. O meu corpo é mau, meu espírito vai ser salvo. Não é esse tipo que Paulo está enfrentando aqui. O tipo que Paulo está enfrentando é aqueles que colocavam jejuns intermináveis, é aqueles que olhavam para o corpo e diziam: eu quero maltratar esse corpo, porque esse corpo é mau, para eu chegar na santidade eu tenho que fazer esse corpo sofrer. É esse tipo de gnosticismo que o apóstolo Paulo está enfrentando. Pessoas que se submetiam a determinadas práticas que não eram bíblicas, práticas que abandonavam coisas boas que Deus tinha feito. Você lembra a palavra bom ou boa lá repetida em Gênesis? Pois ela aqui está presente e forma como se fosse um elo entre Gênesis 1 e 1 Timóteo 4. Tudo o que Deus criou é bom. Então não é a prática bíblica do jejum que Paulo está contrariando, mas Paulo está olhando para aquelas pessoas que querem, por seus próprios esforços, por suas próprias obras, elas querem vencer o mal, querem vencer o pecado, e elas direcionam todas as suas forças de uma maneira errada. Segundo o príncipe dos pregadores, um homem chamado Charles Spurgeon, ele disse que nós não poderíamos vencer a nossa velha natureza, nós não poderíamos vencer de maneira alguma as trevas que vinham contra nós, como se viessem com tanques de guerra. E quando nós queremos confiar na nossa própria força e queremos, segundo o que está sendo mostrado aqui, o falso ensino, ver o corpo como mal e querer, com jejuns intermináveis, com outras práticas, lutar contra o pecado, Charles Spurgeon dizia: é como você pegar baladeiras, estilingues, e tentar enfrentar um tanque de guerra. Será uma luta desproporcional. Será uma luta onde você já sabe qual é o fim daqueles que tentam enfrentar as trevas com armas humanas, aqueles que querem enfrentar a terra ou o mal com suas próprias forças. Então Paulo está dizendo para Timóteo: está vendo aí o falso ensino? Combata. Porque se você expor essas coisas da maneira que o Espírito nos afirma e da maneira que eu te ensinei, o desejo de Paulo vai ser realizado na vida de Timóteo. Qual é o desejo do apóstolo Paulo? Que ele seja um bom ministro de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo quer. E longe de a palavra ministro aqui significar um título de grandeza, a palavra ministro aqui, ela é a mesma palavra que nós encontramos lá em Atos capítulo 6, que dá um nome de uma instituição, de um cargo que foi criado na igreja e que é muito útil, muito importante na vida do pastor e da igreja. Qual foi o cargo criado lá em Atos capítulo 6? O diaconato. Pois é, a palavra diácono aqui, ela foi traduzida como ministro. O que o apóstolo Paulo quer para Timóteo não é que ele se engrandeça e que ele venha a ser alguém que domine sobre a igreja ou que diga que tem poder.
o que o apóstolo Paulo deseja para Timóteo é que ele seja um servo. A palavra ministro aqui vem de ministrar, vem de servir. O desejo então do apóstolo Paulo é que Timóteo, ele cresça na graça de Deus, servindo a igreja, servindo ao povo que Deus confiou a eles. É isso que o apóstolo Paulo quer. Que o seu amado filho seja alguém que sirva a igreja, e enquanto ele serve a igreja, vejamos aí o que ele fala mais sobre esse desejo que ele tem para com Timóteo. O texto diz que você seja um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse versículo casa muito bem com passagens que você pode ver comigo, por gentileza, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vejamos, por gentileza, o versículo de número 5 do capítulo 1. O que é que Timóteo tem aprendido das palavras da fé e da boa doutrina? O que é que ele tem ouvido de Paulo, mas também o que ele tem aprendido de casa? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. As palavras de fé a que Paulo se refere, lá em 1 Timóteo 4, 6. E a boa doutrina que ele tem seguido, não é uma coisa que ele descobriu ontem. Não é um modismo, não é um oba-oba que todo mundo está fazendo e Timóteo vai lá e quer também fazer. É algo com o qual ele tem gastado tempo. No caso de Timóteo, ele teve o privilégio de, desde criança, ouvir a palavra de Deus em casa. Ainda que seja apenas o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não estava terminado nos dias de Timóteo, mas o que Timóteo tem recebido da sua mãe e da sua avó, e tem sido complementado com aquilo que Paulo tem entregue a ele, não é algo de ontem, é algo que ele tem levado tempo, anos, para construir, para conhecer, para se aprofundar. Então, o desejo que Paulo tem para Timóteo não é algo que uma fórmula mágica vai fazê-lo alcançar. Não é ele hoje está lendo as Escrituras e amanhã ele já diz que sabe de tudo. Deus chamou Timóteo, como chama a mim e a você, para sermos diáconos, para sermos ministros, para sermos servos dele, e isso leva tempo de aprender. A lógica de Cristo, de que ele veio para não ser servido, mas para servir, não é algo natural a que eu e você queremos ter por perto. A nossa ideia qual é? Eu quero ser servido. Qual é a nossa lógica? Eu quero ser grande. Qual é o nosso desejo? Eu quero que me sirvam. O desejo do apóstolo Paulo para Timóteo é o desejo que Deus também tem para mim e para você. Ele quer que nós, de acordo com a chamada que temos dele, seja para ir para o ministério, ou seja para servir numa igreja local, o que Cristo quer de mim e de você é que nós sejamos bons servos de Cristo. Isso leva tempo para aprender de que eu não devo ser servido, mas de que eu devo servir aos meus irmãos. Isso leva tempo. E Timóteo vem aprendendo as palavras de fé, Timóteo vem aprendendo da doutrina há muito e muito tempo. Ainda em 2 Timóteo, capítulo agora de número 3, versículo de número 15, destaca aqui mais uma vez, para aprender a ser servo de Cristo, isso leva tempo. Em 2 Timóteo 3,15, vamos começar do 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância. Eu sei que aqui alguns, pelo que eu conheço muito de vocês, já foram alcançados pelo Evangelho como adultos. Já outros estão aqui nessa igreja e participaram comigo da minha adolescência, da minha juventude e do início da minha vida como adulto nessa igreja. Bom, quer você tenha sido alcançado quando criança, quer você tenha sido alcançado já como adulto, você deve já ter parado para pensar nisso. Não se aprende a ser servo
diáconos, ministro de Cristo da noite para o dia. Isso leva tempo, isso leva esforço, isso leva desejo de querer servir. Esse é o desejo do apóstolo Paulo para Timóteo, que ele aprenda a ser servo de Cristo. A próxima parte, pegando agora o versículo de número 7, digamos, mostra como ele poderia chegar a amadurecer e ser esse servo que Deus quer que ele fosse. É justamente nesse trecho que tem o título central da conferência. E nele quero gastar um pouco mais de tempo. Bom, o versículo de número 7 diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Versículo 8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, para que Timóteo chegue àquela idade de maturidade que todos nós devemos procurar chegar na vida cristã, e não se amadurece da noite por dia, não se amadurece às pressas, amadurece-se com o tempo, com esforço e buscando o objetivo. Eu quero ser um bom servo, um bom ministro de Cristo. Para que Timóteo chegasse a esse ponto, o apóstolo Paulo diz primeiramente o que ele deveria rejeitar. Bom, ele deveria rejeitar as chamadas fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo não está aqui colocando o mandamento para você nunca mais ler as fábulas de Esopo. Lembra da formiga, lembra da cigarra. E Paulo também não está dizendo aqui que é pecado saber as fábulas dos irmãos Grimm, Chapeuzinho Vermelho e outros. Calma, não, os contos de fada, né? Não fábulas. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui como fábulas é a palavra que a gente tem hoje traduzida como mito. Mas não é o mito que nós acreditamos hoje. O que o apóstolo Paulo está apontando aqui com fábulas, e a palavra que ele usa é a palavra mitos, ele está apontando para as filosofias que estavam por trás daquilo que ele já falou no capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 5. Então voltem lá comigo para capítulo 4, versículo de número 1 a 5. O apóstolo Paulo quer que Timóteo fuja, rejeite ensinos como os que estão aqui. Essas são as fábulas que o versículo 7 está se referindo, ou os falsos ensinos. Essa palavra fábula não é a nossa palavra fábula moderna, e também não é a nossa palavra mito moderna, mas ela está por trás de filosofias, sistemas de pensamento e de ideias, nesse caso aqui, sistemas de filosofias ou pensamentos que são contra Deus. O que é contra Deus aqui? Vamos lá. No versículo de número 3, tem pessoas proibindo o casamento, porque vem a sexualidade como pecado. Lembra, a sexualidade não é pecado. Deus nos criou homem e mulher, e quando ele fez Adão e Eva, o que foi que ele disse? É bom. Ele abençoou a sexualidade, homem e mulher. Então as pessoas que estavam dizendo aqui que o casamento era mau, estavam indo contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: rejeite esse tipo de pensamento. Depois, algumas pessoas, notem por favor, queridos, que aqui são pessoas que estão olhando para o corpo deles e estão dizendo: olha, o casamento é ruim, porque o corpo é pecaminoso. Não, o casamento não é ruim. Assim como o corpo, o casamento sofreu consequências com a entrada do pecado no mundo. Mas o seu corpo, a sua sexualidade, o seu corpo, tá bom? O seu espírito, tudo isso foi manchado por causa do pecado. E a gente tem problemas nessas áreas. Mas Paulo está dizendo: o corpo foi criado bom. É bom nós homens sermos homens. E é bom vocês mulheres serem mulheres. E sejam homens bíblicos, sejam mulheres bíblicas. Bom, uma das coisas que nós pastores mais gostamos de dizer é para os jovens: casem, meus jovens, casar é muito bom. Tá bom? Casem, é muito bom casar. Nos dias de Paulo e de Timóteo, alguns estavam dizendo: olha, o corpo é ruim, case não, o corpo é ruim, proibindo o casamento.
Depois, algumas pessoas, além do casamento, estavam exigindo abstinência de alimentos. Essa é uma das referências do Novo Testamento que nos faz ver, assim como a gente também encontra lá em Marcos, nós encontramos também em 1 Coríntios, nós também encontramos em Hebreus, de que não existem alimentos ruins ou maus. Receba, dê graças a Deus e coma. Mas essa pessoa estava dizendo, não coma aquilo dali não, que é pecado. Não coma aquilo dali não, que era pecado. Então estavam olhando para o corpo, estavam fazendo exigências que a Bíblia Sagrada não pede de nós. Mas queriam colocar isso dentro da cabeça das pessoas. É isso que Paulo está chamando de fábulas velhas e caducas. Fuja disso, Timóteo, fuja disso. Porque ele diz que tudo que foi criado por Deus é bom. O casamento é bom, o seu corpo é bom e sua sexualidade é boa. Ainda que manchados pelo pecado, o nosso corpo e o nosso espírito, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o que é que acontece? Nós estamos sendo transformados, somos novas criaturas. Esse corpo um dia que é corruptível, que tem o pecado em si, ele vai ser totalmente liberto do pecado, ele vai ser totalmente liberto da mortalidade. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, nós seremos revestidos da incorruptibilidade. Mas enquanto isso ainda não chega, lembrem, embora no passado algum de vocês tenham servido o pecado com o seu corpo, não façam mais isso. E aos que foram criados na igreja e nunca experimentaram as coisas ruins do mundo, vigiem, não experimente as coisas do mundo. Então Paulo está tendo todo um cuidado para que Timóteo ensine isso às pessoas. Essas são as fábulas profanas e de velhas caducas que Paulo pede que Timóteo rejeite e ensine à igreja de Éfeso, conforme acreditamos que era a igreja que Timóteo pastoreava, deveria também rejeitar. Foi-se um mandamento de proibição, agora vem um mandamento de ordem positiva, digamos assim. É o nosso versículo-chave: exercita-te pessoalmente na piedade. Bom, exercita-te pessoalmente na piedade. Vamos lá. A palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui, ela vem de uma área que Paulo gosta muito. Bom, Paulo, ele cresceu num mundo, vamos chamar naquela época de cosmopolita, hoje nós chamaríamos de globalizado. Ela é de origem hebraica, mas cresceu numa sociedade grega, cresceu numa sociedade romana. Então, os esportes eram como que uma febre. Não existia o nosso futebol moderno. A febre daqueles dias eram os Jogos Olímpicos, eram os mais conhecidos. Lá em Corinto havia os Jogos Istímicos, que eram parecidos com os Jogos Olímpicos. Mas esses jogos, esse atletismo era muito cultuado lá nos dias de Paulo. Bom, então havia todo um preparo dos homens que iriam disputar as várias modalidades de atletismo naqueles dias. Então Paulo pega justamente dessa área do atletismo, do esporte, uma figura para aplicar em Timóteo, para que ele se torne o bom ministro que Paulo deseja que ele seja. Nesse segundo ponto, a gente tem o apóstolo Paulo mostrando a Timóteo como Timóteo deveria se tornar o bom ministro do qual Paulo pedira lá no primeiro ponto. O primeiro ponto foi aquele: desejo de Paulo, sejamos bons servos, diáconos / ministros de Cristo. Como é que se chega para isso, ou nesse ponto? Aí o apóstolo Paulo está mostrando agora como nós nos tornamos ministros, servos e diáconos de Cristo Jesus. Rejeite o falso ensino. Nesse caso aqui, o falso ensino de que seu corpo foi criado mal, de que o casamento não deveria ser feito entre nós, e de que os alimentos, esse alimento e aquele acolá, não podem ser comidos. Paulo ensina a receber tudo com ações de graças, ou orar e se alimentar com esse tipo de alimento, ou de comida. Então, Paulo passa para um mandamento positivo: exercita-te pessoalmente na piedade. Então, lembra de tudo que os nossos atletas, eles devem fazer para conseguir a medalha de ouro.
Se não a de ouro, a de prata, se não a de prata, a de bronze. Lembram de todo o esforço que eles passam? Eles têm uma dieta regrada, eles têm uma vida regrada de sono ideal e de fuga de alguns alimentos que podem prejudicar o seu desempenho. E eles têm uma rotina de exercícios que eles devem seguir à risca se eles quiserem alcançar a primeira colocação, ou a medalha dos nossos dias. Naqueles dias, as folhas de louro que eram colocadas e a boa recepção nas suas cidades. Então Paulo está mostrando que além de tempo para você chegar a ser um bom ministro, /servo, /diácono de Cristo, além do tempo para que você amadureça, ninguém chegará a ser um bom servo de Cristo sem esforço. Não chegará. Você tem desejo de ser um bom servo de Cristo? Então se esforce para chegar a esse padrão. Porque é isso que, de certo modo, a palavra piedade que nós temos aqui, ela explica, tá bom? Nós temos, aqui em Fortaleza, o bairro chamado Piedade, e a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é o nome de uma cidade que nós temos aqui na região metropolitana. A palavra piedade, como o apóstolo Paulo usa, é Eusebeia, ou Eusebeia, de onde vem a palavra Eusébio. Eusebeia é a piedade e Eusébio é o piedoso, tá bom? Então o nome da cidade, Eusébio, significa piedoso. É essa palavra que o apóstolo Paulo explica aqui. Mas o que seria piedade? Essa palavra vem aí do latim. E o que seria a palavra Eusébia ou Eusébia, que é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui na língua original da carta a Timóteo? Ela significa uma coisa simples, mas ao mesmo tempo grandiosa e que só é alcançada com esforço. Piedade ou Eusebeia é o modo que Deus exige que nós vivamos. Isso é que é piedade. O modo que Deus exige que eu e você vivamos. Isso só vai ser alcançado, primeiramente, se você já for um crente no Senhor Jesus. Isso só vai ser alcançado se a sua mente, como diz Romanos 12, ela está sendo transformada diariamente para você entender e para você experimentar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para mim e para você. É esse estilo de vida piedoso, a Eusebeia aqui, ou Eusebeia, é o estilo de vida que Deus, o Senhor Jesus, Ele espera que eu e você tenhamos quando Ele vier buscar a igreja. Aí daí eu poderia pedir os meninos do Tocha para recitarem para mim o versículo-chave dos Tochas. E aí, zoancistas? Sei que lá na igreja também tem ex-zoancistas, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Você está aguardando a manifestação dele, a chegada dele como governador do mundo? Você deve aguardar a chegada de Cristo vivendo de 3 modos: sensata, justa, piedosamente. Além de ser um mandamento para eu e você cumprirmos, é a exigência que Deus dá para mim e para você. Quem está esperando a volta de Cristo deve esperar a volta de Cristo piedosamente. No contexto do apóstolo Paulo, que ele escreve na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, o viver piedoso estava associado a, lembre, o corpo foi criado bom, o pecado trouxe ruína para o corpo, como trouxe ruína para o espírito. Mas nós que experimentamos a renovação do Espírito Santo, o lavar do sangue de Jesus em nossas vidas, nós estamos redescobrindo como viver nesse mundo da maneira que nós não estamos mais carentes
Nós não estamos mais destituídos da glória de Deus. Nós agora estamos crescendo para a glória de Cristo, para parecer com Jesus. Então, vai se exercitar na piedade, vai ter uma boa visão do que é o corpo, vai ter uma boa visão do que é a sexualidade, homem e mulher apenas, vai ter uma boa visão sobre o casamento, vai ter uma boa visão sobre alimentos, aqueles que se esforçam em se exercitar na piedade. Esse exercício da piedade aqui, ele também pode ser lembrado nas listas de virtudes que nós encontramos, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 4, por exemplo. Devemos fugir da mentira, não mentir mais uns aos outros, não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. É a mesma ideia, esse viver piedoso, que está presente lá na lista, tá bom? Do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Esse é o viver piedoso que Jesus espera encontrar na igreja, nos seus servos, quando ele voltar. Então lembra, não é uma coisa que, eu não vou me esforçar não. Para que isso? Basta eu chegar no céu. Olha, eu tenho horror a essa frase. Não, pastor, para mim basta chegar no céu. Você não entendeu o que é o céu. Se você só usa a frase, eu não quero galardão, para mim basta chegar no céu, você não entendeu o que é o céu. Por quê? Porque você nem entendeu por que é que Jesus te deixa viver nesse mundo ainda. Ele nos salvou, Efésios 2:10, para que nós andemos nas boas obras que Ele de antemão separou para que andássemos nela. Deus não apenas quer você no céu e recebendo galardões, Ele quer você na terra, se exercitando na piedade, desenvolvendo o fruto do Espírito, vivendo as listas de virtudes que nós encontramos, por exemplo, nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas. É isso que Ele espera de mim e de você. Não é opcional. Não existe essa história, pastor, basta chegar no céu, eu não quero galardão. Não, se eu chegar no céu, se eu escapar, lá e chegar no céu, para mim está suficiente. Você não entendeu o que é viver piedoso. Você precisa entender o que é viver de modo piedoso. Porque Paulo diz que a piedade, ela tem um duplo efeito. Esse duplo efeito da piedade, entrando no versículo de número 8, Paulo vai dizer que o exercício físico para poucos é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de ser. Ele volta a usar palavras dos esportes, está aqui, exercício físico. Mas vamos lá. Paulo não está dizendo que é errado ou mal você fazer uma caminhada, você correr, você jogar uma bola, você fazer natação. Paulo não está associando em si a prática de esportes. Literalmente falando, ele está se apropriando da metáfora. Tá bom? Eu concordo com os comentaristas da Bíblia que aqui o apóstolo Paulo volta a falar. Lembram das fábulas caducas e de velhas que Paulo fala aqui? Deveriam ser destacadas, profanas. Lembram que são essas fábulas? Aquele estilo de vida errado lá do capítulo 4. Vamos voltar para o capítulo 4? Olha só o que alguns estavam fazendo. Alguns estavam ferindo o corpo, deixando de se alimentar bem, proibindo o casamento, dizendo, não, isso é mal. Estavam fazendo exercícios, digamos, físicos, ou se esforçando aqui, só que de maneira errada. Então eu concordo com os comentaristas que olham para esse texto e dentro do contexto do capítulo 4, o que o apóstolo Paulo está chamando de exercício físico é o esforço desnecessário e até mesmo antibíblico que ele condenou no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Lembra? Não, eu não vou casar, eu vou me controlar. Não, casamento é bom, case. Case, jovem. Case, minha jovem. Case, meu jovem. Casar é bom, case. O seu corpo é bom porque ele foi criado por Deus, foi manchado pelo pecado como seu espírito, e se esforce em perseverar na piedade, na pureza. Fuja
de todos aqueles que dizem assim: olha, o que Jesus Cristo fez na cruz, ele fez só pela metade. Você precisa, sabe, se cortar. Você precisa fazer o seu corpo sofrer para você chegar no céu. Ainda há gente que faz isso. Está acabando devagarzinho. Foi muito comum no passado. O pessoal se chicoteando, lembra? Se ferindo. Pois é, se cortando, fazendo jejuns loucos. Existe o jejum que agrada a Deus. Eu estou me referindo aos jejuns loucos, passando mal para dizer: não, eu tenho que vencer a força da minha carne. Eu volto a tomar a ideia de Charles Spurgeon. Se você pensar que vai enfrentar e vai vencer o pecado, a sua velha natureza, usando baladeira e estilingue, lembra que eles vêm com tanques de guerra para lutar contra você. As nossas armas não são carnais. Lembra que as nossas armas são armamento espiritual. Então, o que o apóstolo Paulo provavelmente está se referindo aqui não é ao exercício físico, tá bom? Alguns estavam dizendo: olha, por isso que eu não faço caminhada. O apóstolo Paulo diz que é de pouco proveito. Eu quero fazer uma coisa proveitosa. Ele não está contrariando em si o exercício físico, mas pelo contexto daqueles que se privavam desnecessariamente, fazendo o que é chamado de sacrifício de louco ou de tolo, para tentar conseguir a graça de Deus. O apóstolo Paulo está olhando para essas pessoas e está dizendo: olha, isso que vocês estão fazendo é desnecessário, não tem valor nenhum, porque não estão jejuando da maneira que Deus quer, não estão tendo uma visão boa sobre sua sexualidade, sobre o seu corpo. Vocês estão fazendo errado. O que Deus criou é bom. Vocês querem realmente um exercício espiritual para vocês crescerem? Exercitem-se na piedade, exercitem-se nas boas obras. Então o apóstolo Paulo não estaria contrariando o exercício físico ou dizendo que ele não tem utilidade, mas se apropriando ainda da metáfora dos esportes, que ele gostava muito. Paulo está dizendo: estão vendo que os hereges estão ensinando? Pois é, não siga isso não. Isso é fábula profana, é ideologia, é filosofia profana, de velha caduca. Não sigam essas coisas. Não façam isso pensando que vocês vão estar completando a salvação de vocês, que vocês estarão completando o sacrifício de Cristo. Mas se vocês verdadeiramente querem se exercitar, aí ele vai usar a metáfora dos esportes: se exercitem na piedade verdadeira, nos exercícios espirituais que agradam a Deus. Nos exercícios espirituais, na piedade, no viver que agrada a Deus, que tem dupla vantagem. A piedade não é um tesouro que você vai ter só lá no céu, não. A piedade é algo que nós já ganhamos aqui na terra. O apóstolo Paulo diz: para tudo a piedade é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e daqui há de vir. Fique imaginando, hoje, sábado, às 8h09 da noite, vocês estão praticando uma parte da piedade, se esforçando para ficar aqui ouvindo este pregador pregar a palavra de Deus para vocês. Imagine se vocês não estivessem aqui. Imagine se vocês não tivessem sido alcançados por Cristo. Onde estariam? Talvez alguns estariam em casa assistindo TV, outros estariam no barzinho bebendo, outros estariam saindo para uma festa e nem sabem se voltariam vivos para casa. Você está percebendo como a piedade, ou o exercício piedoso de congregar, já está te abençoando nessa vida? Outro exemplo que o viver piedoso traz para nós, pegando agora a lista de virtudes que nós temos. Vamos lá, pegando Efésios capítulo 4, entrando para o 5. Os maridos aqui se esforçaram para ser os melhores maridos, as esposas se esforçaram para ser as melhores esposas, e os filhos e os pais se esforçaram para terem uma vida de pais e filhos equilibrada que agrade a Deus. Isso é fruto da piedade que nós escolhemos hoje. Sabe quando as pessoas chegam na tua escola, ou chegam na tua faculdade, ou no teu trabalho e dizem assim: fulaninho, por que tu é tão diferente? Eu queria saber por que você é diferente. O seu viver, o seu modo de se comportar nesses lugares para agradar a Deus desperta a curiosidade das pessoas, porque a piedade tem vantagem já nesse mundo. E ela terá também resultados duradouros na eternidade. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo qual era o desejo dele: seja um bom diáconos, ministro, servo de Cristo. E o apóstolo Paulo acabou de mostrar para Timóteo
como ele chegaria a ser um bom servo de Cristo, rejeitando as ideologias, os ensinos errados e se exercitando naquilo que agrada a Deus, na piedade. Agora o apóstolo Paulo, ele se coloca junto com Timóteo para dizer que ele está com Timóteo nessa luta. Então aqui não é aquele tipo de, digamos assim, de palavra ou de palestra motivacional, faça você, faça você, faça você. Não, Paulo não está dando palavra motivacional para Timóteo. Ele está falando sobre a realidade da vida espiritual. E há momentos que eu e você vamos ter que fazer esses exercícios bíblicos, praticar a piedade de forma pessoal. Mas há também um momento de nós praticarmos a piedade de uma maneira coletiva, congregacional. Então note que o apóstolo Paulo muda os mandamentos, rejeita tu, exercita-te tu, para duas palavras de exortação, onde o tu some. Agora somos nós. Paulo está junto com Timóteo trabalhando aqui. Por isso a gente tem a mudança dos verbos. Bom, a começar do versículo 9, entrando no versículo 10. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos. Paulo está com Timóteo, lutando para alcançar a piedade, o modo que agrada a Deus. Depois ele diz, além de labutar, nós nos esforçamos, nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Paulo orientou a Timóteo, Timóteo, esse é o meu desejo para você. Está aqui um modo de você alcançar esse meu desejo para você. Mas você não está só. Embora às vezes na busca da piedade, parece que só nós estamos nos importando com a igreja, parece que só nós estamos orando pela igreja, só eu. Para de ouvir só você, ou só eu. Pensa agora que todos nós como um corpo fomos chamados a praticar, a nos exercitar na piedade. Paulo diz, labutamos. Paulo diz, esforçamos. Paulo diz, temos posto. E ele fala de uma esperança que é nossa, é coletiva, é de todos aqueles que têm confessado ao Senhor Jesus como Salvador. Então você não está sozinho na busca pela piedade. Você não está sozinho na luta para rejeitar as ideologias, as filosofias, ou a palavra usada em nossas traduções, as fábulas profanas e de velhas caducas. O que Paulo deseja para Timóteo, ele também persegue para si. Seja um bom servo de Cristo, seja um bom ministro de Cristo. Ele olhava para Timóteo, desejava isso para ele, mas ele sabia que também ele estava nessa busca de ser esse tipo de servo que Deus é agradado por ele. Então ele diz, nós labutamos e nós nos esforçamos sobremodo. Você está vendo aí as palavras labutar, né? Umas palavras para trabalhar, né? E até labuta dá a ideia de um trabalho que em si ele exige algo de quem está realizando. Aí o apóstolo Paulo diz, ou usa a palavra esforçamo-nos sobremodo. Essa expressão que a gente encontra aqui, esforçando sobremodo, ela é uma palavra só na língua que Paulo escreve. É a palavra que para nós deu o termo agonia. Não estou dizendo para você ficar agonizado não, certo? Não, calma. Só para você ver o que é exigido de nós. Não vai ser alcançado facilmente. Não vai ser alcançado por crentes que não querem crescer. Não vai ser alcançado por crentes que dizem, não pastor, basta chegar no céu, para mim está suficiente, eu não quero galardão não, se eu escapar lá, se lá tiver um cantinho para mim está bom. Não, isso não vai ser alcançado por esse tipo de pessoa, porque não pelo preço da salvação, porque já foi pago por Cristo, mas o preço do nosso discipulado, ou aquilo que sofremos por pertencer a Cristo. É bom ser servo de Cristo, mas você sabe, o caminho é estreito, a porta também. Pertencer a Cristo pode ser ilustrado como negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga. É bom pertencer a Cristo. Não há nada melhor nesse mundo do que pertencer a Cristo. Mas isso vai exigir de você um comprometimento. Não é pagando pela salvação, jamais. Mas se você quiser pertencer a Cristo, Atos 14, 22, se me falha a memória, importa que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Tribulações estão previstas para nós, para que nós venhamos a conhecer quem é Deus, para que o nosso caráter seja aprovado, para que sejamos incentivados a orar, a buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Deus está chamando a mim e a você para se exercitar na piedade. Isso vai ter um preço, isso vai ter um custo. Não se vai chegar nessa piedade sem ler as Escrituras. Não vai se chegar nessa piedade sem se esforçar e guardar os mandamentos que louvam ao nosso Deus. Labutamos, esforçamos sobremodo para nós chegarmos lá. Mas ao mesmo tempo em que nós ouvimos que o nosso discipulado ou a nossa caminhada com Cristo vai nos custar algo, a graça de Deus está por trás também disso tudo. Porque o apóstolo Paulo diz, a nossa esperança, nós que nos esforçamos sobremodo, nós que labutamos, a nossa esperança e o que nos anima a continuar labutando e, de algum modo, nos esforçando sobremodo, é por causa da esperança que nós temos. Embora nas nossas traduções esteja a palavra esperança, que é um substantivo, quando Paulo escreve, ele usa o verbo esperar. Então a gente poderia pegar esse texto aqui, capítulo 4, versículo 10, e dizer: temos posto a nossa esperança, essa frase aí, nós poderíamos usar no lugar dela o verbo esperar. Nós temos esperado. Mas um fato interessante é que ele não usa uma forma simples do verbo esperar aqui. Ele usa uma forma do verbo esperar que ela é muito, digamos assim, cheia de significados. Ela traz um colorido para o texto. Paulo está dizendo assim: sabe lá no início da sua caminhada cristã, você não tinha esperança? Pronto, Deus te salvou e te deu a esperança. Mas aquela esperança não ficou lá na saudade, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa piedade, não é uma coisa saudosista. Ah, como era bom quando a gente era jovem, ah, como era bom quando eu era novo convertido. Aí você vai lembrar da piedade lá no passado, como se aquela coisa não voltasse mais. Bom, como aquelas pessoas que hoje estão doentes e vivem dizendo: ai, como era bom ser saudável. Não, ele não está falando desse tipo de atitude saudosista. Paulo está dizendo: o mesmo tipo de esperança que eu tinha lá no início, ele continua produzindo efeitos na minha vida até hoje. Porque Paulo sabe que ele não vai labutar com sucesso. Paulo sabe que ele não vai se esforçar sobremodo, como o texto diz, se não for a graça de Deus, que, pegando aqui, de certo modo, tirando do contexto, é o que nos diz Efésios 1,6. Ali é uma obra específica, a obra da igreja de Filipos em ajudar Paulo. Mas o que acontece com a obra da igreja de Filipos em relação a Paulo, acontece com toda a ação que Deus faz em nossas vidas. Ele não apenas começou a boa obra na vida dessa igreja, ele não apenas começou a boa obra na sua vida, mas ele vai completá-la no dia de Cristo. Talvez o que a gente pode também pegar e ilustrar com Isaías, quando ele diz: assim diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? E tomando a linguagem do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, ele diz que aquele que predestinou, ele também chamou. Aquele que ele chamou, ele também justificou. E aquele que ele justificou, ele também glorificou. 4 ações que mostram o que Deus faz na minha e na sua vida. Ele nunca faz pela metade.
aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele salvou. Essa esperança que está em nós não é uma esperança saudosista. Ai, como era bom um tempo quando eu era novo convertido. Não, você tem o mesmo Espírito que você tinha lá quando era novo convertido. Você tem o mesmo Deus que você tinha quando você era novo convertido. Você tem a mesma palavra que você tinha quando você era novo convertido. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não deixe a sua esperança esfriar. Exercitar-se na piedade, como Deus pede de mim e de você, é algo que Ele vem produzindo e nós só alcançamos por causa da graça desse Deus. E o apóstolo Paulo mostrando que esse labor, que esse esforço sobremodo, só é capaz de nós realizarmos tal façanha por causa desse Deus maravilhoso, gracioso, misericordioso que nos ajuda e trabalha por nós. Aí ele encerra mostrando todo o poder de Deus, dizendo que esse Deus em que nós esperamos, esse Deus é o Deus vivo, é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Uma frase parecida já foi usada por Paulo. Se vocês voltarem um pouquinho para 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo número 4, ele diz que os homens a quem ele está escrevendo, juntamente com a escrita a Timóteo, Paulo diz que Timóteo deveria pedir a todos os homens, aos homens, aos irmãos que estão ali, que fizessem ações de graças e orações por todos os homens. Aí ele vai explicar que todos os homens aqui, em 1 Timóteo 2, são os homens constituídos ou que têm poder, a gente chamaria de os governadores, os presidentes, e ao mesmo tempo os governados. Então, líderes e liderados, governantes ou governados, devemos orar por todos. Paulo diz especialmente aqueles que são líderes. Aí ele termina no versículo 4 dizendo, versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, quem são todos os homens em 1 Timóteo 2? São os homens governados e são os homens governantes. Todos os homens, de todos os tipos, Deus se agrada de salvar. Seja um governado ou seja um governante. Indo lá para o texto de capítulo de número 4, versículo número 10, Paulo está se deliciando e sabendo que ele vai exercer a piedade da maneira que agrada a Deus, porque ele está diante de um Deus gracioso e misericordioso, que é Salvador de todos os homens. Na linguagem de 1 João seria que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Ele está mostrando que o poder de Deus que nos sustenta, ele é suficiente para sustentar todos os homens, mas ele só é eficaz com aqueles que creem. Por isso ele diz, Salvador de todos os homens, principalmente daqueles que têm fé, daqueles que creem. Isso é um alerta para mim e para você. Hebreus capítulo 4 diz que muitos israelitas saíram do Egito, mas nem todos entraram. E a grande chamada do autor de Hebreus é, sabe por que eles não entraram? Por causa da incredulidade deles. Exercite-se na piedade. Não deixe que a sua incredulidade barre o seu crescimento espiritual. Pelo contrário, lembra, a graça desse Deus maravilhoso e misericordioso é suficiente para todos, mas ela só funciona, ela só é eficaz na vida daqueles que creem. Lembra que esse é um dos nomes que recebemos no Brasil? Nós somos batistas, mas o nome pelo qual mais somos chamados, nós somos os crentes. Creia, exercite-se na piedade, conforme a palavra de Deus nos ensina. Vamos baixar a nossa cabeça? Nós aprendemos hoje o que Deus deseja de nós, como desejou de Paulo, desejou de Timóteo: sermos bons servos de Cristo Jesus. Nós vimos como Paulo direcionou Timóteo a alcançar isso. Ele alcançaria se esforçando,
rejeitando as ideologias, as doutrinas erradas e se apegando ao viver que agrada a Deus. Paulo lembrou Timóteo que ele não estava sozinho nisso, na busca pela piedade. Meu irmão, você não está sozinho na busca pela piedade. Você tem uma igreja com você. Você tem líderes. Você tem aqui professores. Você tem conselheiros, presidentes de jovens, de mocidade, não é? De senhoras, de homens, para junto com você, como Paulo estava com Timóteo, junto com você, crescer na piedade que agrada a Deus. Então lembra disso. Você foi chamado para ser bom servo de Cristo. Seja um bom servo de Cristo. Você foi chamado para praticar boas obras, a chamada piedade. Busque em cada área da sua vida. Solteiro, busque a ser piedoso sendo solteiro. Casado, busque ser um piedoso no casamento. E lembra, quando você achar que você está sozinho, você não está sozinho. Deus está contigo. E uma das maneiras que Ele escolheu para Ele estar conosco hoje é através da sua igreja. O povo que está aqui reunido para louvar ao nome do Senhor. Então lembra disso. Não sofra sozinho. Você faz parte do corpo de Cristo. E juntos nós devemos procurar crescer na piedade, no modo que agrada a Deus. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade e pela palavra que nós temos visto nesta noite. Eu peço pelos líderes da Ebenezer, peço pelos congregados, pelos membros dessa igreja, e que o Senhor venha, através da Tua palavra, despertá-los a viver para a Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por Tua bondade, e fica conosco. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.